Existe uma característica que sempre chama atenção em alguns personagens dos animes. Enquanto muitos protagonistas são extrovertidos, fazem piadas, gritam o tempo inteiro e vivem motivando seus amigos, existem aqueles que escolhem outro caminho. Eles falam pouco, demonstram poucas emoções, raramente sorriem e normalmente carregam um peso enorme nas costas. Esses personagens acabam transmitindo uma presença absurda. Quando aparecem em cena, todo mundo presta atenção, e hoje vamos justamente falar sobre eles, os personagens mais sérios dos animes, mas atenção que essa lista leva em consideração não apenas quem faz cara fechada, e sim personagens cuja personalidade inteira gira em torno da disciplina do autocontrole, da responsabilidade e da intensidade. Então, já comenta aqui qual personagem você acha que vai aparecer em primeiro lugar. Em décimo lugar, Jotaro Kujo de Jojo Bizarre Adventure. Começando nossa lista, eu até me segurei para não gritar Jojo, mas temos talvez o personagem mais famoso quando o assunto é cara fechada, Jotaro Kujo. Durante praticamente toda a parte 3 de Jojo, ele mantém a mesma expressão. Quase nunca demonstra medo, quase nunca demonstra felicidade. Seu jeito de falar é curto, direto e extremamente intimidador. O curioso é que por baixo daquela aparência fria, Jotaro se importa profundamente com sua família e seus amigos. Ele apenas demonstra isso através de atitudes, não de palavras. Essa mistura de frieza e proteção tornou Jotaro um dos personagens mais icônicos da história dos animes. Em nono lugar, Hyakimado, de Dororo. Imagine nascer sem praticamente nenhuma parte do seu corpo, sem olhos, pele, membros, voz. Essa é a realidade dele. Durante boa parte da história, ele sequer consegue expressar emoções normalmente. Sua jornada é movida apenas por um objetivo: recuperar aquilo que lhe foi roubado. Cada batalha representa um pedaço da própria humanidade sendo reconquistado. Isso faz dele um protagonista extremamente silencioso e sério. Em oitavo lugar temos Mikasa Ackerman, de Attack on Titan. Se existe alguém que raramente demonstra sentimentos, é Mikasa. Ela quase sempre mantém a calma, mesmo diante do caos. Sua personalidade foi moldada por inúmeros traumas. Depois da morte dos pais, Eren se tornou sua única família. Toda a sua vida gira em torno de protegê-lo. Apesar da aparência fria, ela possui uma enorme sensibilidade, mas demonstra isso apenas através de ações, nunca com grandes discursos. Em sétimo lugar, Itachi Uchiha, de Naruto. Poucos personagens transmitem tanta serenidade quanto ele. Mesmo enfrentando situações absurdas, ele permanece calmo. Sua voz quase nunca muda. Seus movimentos são sempre calculados e sua inteligência está sempre alguns passos à frente dos adversários. Durante anos foi visto como um vilão, até descobrirmos que toda aquela frieza escondia um dos maiores sacrifícios da história dos animes. Em sexto lugar, Levi Ackerman, de Attack on Titan. Levi praticamente redefiniu o conceito de personagem frio. Ele fala pouco, não desperdiça movimentos, não demonstra pânico, mesmo cercado por titãs, sua disciplina militar é absoluta. Mas existe uma enorme diferença entre ser frio e não sentir emoções. Ele sofre, perde amigos, carrega a culpa, só que nunca deixa essas emoções interferirem em sua missão. É justamente isso que faz ele ser um líder tão respeitado. E em quinto lugar, Guts, de Berserk. Poucos personagens carregam tanto sofrimento quanto ele. Sua vida inteira foi marcada por violência, traições, guerras e perdas. Isso transformou sua personalidade. Ele não é apenas sério, ele vive constantemente em estado de sobrevivência, mesmo quando encontra pessoas que realmente se importam com ele. Demora muito para confiar, sua frieza é uma consequência direta da vida brutal que levou. Em quarto lugar, Sasuke Uchiha. Se existe um personagem conhecido por parecer inacessível, esse personagem é Sasuke. Desde pequeno, viveu cercado por tragédias, a perda do clã, o peso do nome Uchiha, a obsessão por vingança. Tudo isso fez com que ele praticamente abandonasse qualquer demonstração de alegria. Enquanto Naruto representa esperança, Sasuke representa a solidão.
Mesmo quando muda ao longo da história, continua sendo um homem extremamente reservado. Em terceiro lugar, Kenshi Himura, de Samurai X. Alguns podem estranhar essa posição, afinal, Kenshi costuma sorrir, mas existe uma enorme diferença entre aparência e essência. Por trás daquele jeito tranquilo, vive o lendário Batosai, um homem atormentado pelos pecados do passado. Toda sua calma existe justamente porque ele faz de tudo para nunca mais voltar a ser quem foi. Cada decisão sua demonstra maturidade, controle emocional e responsabilidade. Em segundo lugar, temos Vegeta, o Maioral, de Dragon Ball. Chegamos ao príncipe dos Saiyajins, e poucos personagens possuem uma presença tão intimidadora. Vegeta cresceu sendo preparado para governar. Foi criado em meio à guerra, à destruição, ao orgulho de sua raça. Mesmo quando se torna um dos heróis da história, continua carregando aquela postura séria. Enquanto Goku sorri durante as lutas, ele encara cada batalha como uma questão de honra. Sua evolução é uma das maiores dos animes. Ele deixa de ser um conquistador impiedoso para se tornar pai, marido e defensor da terra, mas sem nunca perder sua personalidade. O orgulho continua ali, a seriedade também. Em primeiro lugar, Vegeta ou Sasuke? Na minha opinião, Sasuke e Vegeta aqui no top 1 dividem um topo, e aí você pode comentar qual personagem faltou para ficar aqui no primeiro lugar. Porque seria fácil escolher apenas um, mas existe um problema, é que Sasuke representa a seriedade construída pela dor e Vegeta também representa a seriedade construída pelo orgulho, por mais que ele tenha sofrido muito entre muitas coisas. Os dois influenciaram gerações, os dois raramente demonstram emoções, os dois possuem jornadas de redenção e ambos se tornaram alguns dos personagens mais populares da história dos animes. Então, pela importância cultural, os dois merecem dividir esse primeiro lugar. Existe um padrão muito interessante, é que nenhum deles nasceu sério, né? Todos passaram por perdas, traumas, responsabilidades enormes, ou viveram em ambientes extremamente violentos. A seriedade acaba sendo um mecanismo de defesa, uma forma de continuar seguindo em frente. Talvez seja justamente por isso que eles chamem tanto nossa atenção, porque por trás daquela expressão fechada sempre existe uma história extremamente humana. Os personagens mais sérios dos animes normalmente também são os mais marcantes. Eles não precisam fazer discursos nem aparecer o tempo inteiro. Sua presença fala por si só, e quando finalmente demonstram emoção, esses momentos se tornam inesquecíveis.